só me distar aqui o foco. Alô pessoal, o carcinoma de células escamosas é uma neoplasia interessante para você? Muitos patologistas consideram este um tumor banal do dia a dia, mas nos últimos anos tem surgido uma série de informações que são extremamente importantes que nós saibamos, especialmente a subclassificação desses tumores, do ponto de vista morfológico e molecular. Do ponto de vista oncológico, é extremamente importante a ressecção completa desses tumores, e o patologista tem participação essencial na avaliação das margens cirúrgicas, tanto no exame intraoperatório quanto na avaliação da peça definitiva. Você sabe, de fato, as variações técnicas da avaliação de margens cirúrgicas no carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço? E no que elas implicam no resultado final para o seu paciente e tudo que nós temos na literatura hoje em dia sobre este assunto? Este é o canal Patologia Todo Dia. Meu nome é Evandro, médico patologista. Se você quiser saber algo mais sobre mim, clique no link aí na bio. Hoje nós veremos o caso de um paciente de meia idade, fumante, que desenvolveu um grande tumor de hipofaringe. Esta é a peça cirúrgica que foi recebida no laboratório de patologia, incluindo a laringe, a hipofaringe e o esôfago superior, onde nós vemos que a hipofaringe está ocupada por essa tumoração vegetante infiltrativa que se estende ao esôfago superior. Do ponto de vista microscópico, aqui nós vemos a mucosa normal e o tumor francamente invasivo do córion subjacente com áreas de necrose e produção de queratina. Aqui o tumor invadindo a glândula tireoide, então blocos de células tumorais por entre folículos tireoidianos. Havia também invasão da cartilagem tireoide da laringe. E aqui nós temos uma artéria com seus vasos linfáticos adjacentes todos ocupados por blocos de células tumorais. E uma pequena vênula ocupada por um êmbolo tumoral juntamente com fibrina. O esvaziamento cervical radical foi realizado com metástases em múltiplos linfonodos, incluindo essa grande massa de tumor metastático com pouco mais do que 3 centímetros de diâmetro, a partir da qual a invasão de um segmento de veia jugular interna que pode ser visto aqui. Apesar do tumor ser bastante avançado, foi realizado o exame intraoperatório de congelação das margens cirúrgicas, que foram julgadas livres pelo médico patologista, tanto a margem superior quanto a margem circunferencial, relativamente exígua, quanto a margem inferior ao nível do esôfago. O diagnóstico final neste caso foi de um carcinoma de células escamosas convencional, com invasão de órgãos adjacentes, incluindo glândula e cartilagem tireoide, extensa invasão vascular linfática e sanguínea e metástases cervicais, incluindo uma massa de linfonodos medindo mais do que 3 centímetros, com extensão aos tecidos moles adjacentes ao linfonodo e invasão da veia jugular interna. Apesar deste ser um tumor histologicamente agressivo e bastante avançado, tanto localmente quanto nas suas metástases linfonodais, as margens cirúrgicas foram consideradas livres no final da cirurgia. Existem muitos aspectos a serem discutidos num caso como este do ponto de vista anatomopatológico, tanto o subtipo histológico considerado convencional, quanto o método de avaliação das metástases linfonodais. Mas hoje nós iremos discutir os métodos de avaliação das margens cirúrgicas. Um primeiro aspecto a ser considerado é o que é margem livre. E isso pode ser respondido a partir desta pesquisa realizada com cirurgiões e patologistas americanos, onde a maior parte responde que pelo menos 5 milímetros são necessários entre o tumor e a margem
para que o caso seja considerado com margem livre. E isto é amplamente baseado em dados da literatura que revelam um melhor prognóstico com essa distância, pelo menos em tumores de cavidade oral e orofaringe. Dependendo do sítio, esta margem pode ser menor. Dois métodos básicos são utilizados para a avaliação das margens. O mais convencional é a retirada do tumor e o envio deste espécime para o patologista com orientações das margens. O segundo método é, após a retirada deste espécime, o cirurgião irá então representar o leito cirúrgico deixado no paciente e cada um destes fragmentos será enviado ao patologista sob designação. Neste segundo método, um dos problemas principais é este que nós vemos neste slide. Nós temos uma peça com grandes margens cirúrgicas e uma representação do leito tumoral no paciente com fragmentos bastante pequenos. E é bastante óbvio que isto não representa verdadeiramente as margens, apesar de ser uma situação bastante comum. Aqui um outro caso com um tumor de palato mole, ulcerado, onde as margens retiradas do leito tumoral no paciente parecem ser bastante mais correspondentes às margens da peça cirúrgica. Um outro aspecto que deve ser considerado nesse tipo de avaliação é que o fragmento retirado do leito cirúrgico no paciente deve ser devidamente orientado quanto à superfície correta a ser avaliada, pois os resultados podem ser bastante diferentes se uma ou outra superfície é avaliada pelo patologista. Aqui o outro método, bastante convencional e certamente mais trabalhoso do que o anterior para o patologista, é o cirurgião identificar as margens e o patologista pintar cada uma destas orientações de cores diferentes. Neste método, a tinta aparece recobrindo as margens cirúrgicas e é muito fácil de se fazer a avaliação da medida da distância do tumor até aquela margem, ou o tumor, quando a margem está comprometida, toca diretamente esta tinta. É bastante interessante em diversas séries que os resultados obtidos são bastante diferentes quando as margens são livres no espécime inicial ou quando as margens precisam ser ampliadas. Aqui nós vemos a curva bastante aberta entre casos que têm margens inicialmente negativas versus casos que têm margens positivas e casos que tiveram margens ampliadas e negativas após a ampliação versus casos com margens positivas ou exíguas, e nós vemos então que essas curvas não são tão diferentes quanto as primeiras. Pode-se deduzir que esta diferença se dá porque as margens não foram ampliadas corretamente ou adequadamente, possivelmente relacionada a problemas de orientação inicial dessas ampliações. A orientação das margens cirúrgicas é tão importante do cirurgião para o patologista no momento da entrega da peça, quanto posteriormente do patologista orientando os locais em que devem ser feitas as ampliações no caso das margens estarem comprometidas. Fato é que para que a orientação adequada das margens, tanto da peça cirúrgica quanto depois das ampliações dessas margens no paciente, ocorra de maneira adequada, indica-se fortemente que o serviço de patologia tenha sala de macroscopia e de exame intraoperatório dentro do centro cirúrgico, de forma que o cirurgião possa caminhar até esta área e promover toda esta interação. Um outro aspecto é a orientação, como neste caso, onde nós temos a mucosa na superfície, em ambos os lados, as laterais, livres e a profundidade acometida. Esta é uma situação extremamente comum, como nós vemos neste estudo, onde praticamente 90% dos casos que tinham margens acometidas eram margens profundas. A dificuldade para a orientação dessas margens, desse tipo de margem, é ainda maior e, evidentemente, o cirurgião deve participar do exame para que o melhor resultado da ampliação possa ser obtido.
Alguns aspectos da biologia do tumor também são importantes e indicam a necessidade de margens maiores. Este tumor, por exemplo, tem um fronte de invasão francamente invasivo e, evidentemente, esta estreita margem não é suficiente para que a consideremos livre. E no nosso caso, nós podemos ver que a borda do tumor acaba mais ou menos nesta altura, mas outros nódulos satélites são vistos na submucosa do esôfago, o que indicou a ampliação desta margem além da peça. Os resultados de todo esse esforço são bastante evidentes, onde pacientes com margem livre têm prognósticos muito melhores do que aqueles que, ao final da cirurgia, têm margens acometidas. Os pacientes que têm margens livres no exame intraoperatório de congelação, mas acometidas posteriormente no espécime, têm prognósticos intermediários. Na prática, um patologista bem treinado e comprometido, auxiliado pelo cirurgião igualmente treinado e com compromisso de orientar adequadamente as margens e promover a ampliação nos locais indicados pelo patologista, tem resultados acima de 90% similares àqueles observados no exame final da peça cirúrgica. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você e que vocês voltem aqui ao canal.